Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre quando descobrir o nosso propósito e também quando não sofrer nenhum mal. Sabia que dá para acontecer isso? É, exato! Agora olha só, você está no canal Sou Mando Mendes, meu nome é Eduardo e essa aqui é a jornada da leitura do livro de Eclesiastes. O capítulo de hoje será o número 8. E não esqueça sempre de ler tua palavra, pegar ela, esmiuçar, meditar. Então, porque aqui eu não consigo trazer toda a profundidade que cada versículo vai falar, não comigo, mas com você, levando em conta a sua vida, a sua personalidade, levando em conta a intimidade que Deus quer ter com a sua vida. Então você precisa fazer sua parte. Lê e também faça a sua parte compartilhando esse vídeo e despertando nas outras pessoas a vontade de ler a Bíblia, que é realmente o manual da vida de todos nós e, acima de tudo, a solução para todos os nossos problemas. E você vai ver algumas coisas que eu vou abordar hoje, inclusive. Olha só, o capítulo 8, versículo 5 vai falar assim, ó: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Quando fala esse detalhe de guardar o mandamento e não experimentar mal, nós pensamos, espera um pouco, mas eu estou passando por problemas na minha vida, eu já passei por tanta luta, eu já vi tanto sofrimento, como assim não vai passar nenhum mal? Mas veja, olha o que ele fala no início. Esse é o grande ponto. A chave já está nas primeiras palavras. Quem guarda o mandamento. Mas peraí, mas eu conheço pessoas também que guardam o mandamento, que seguem e nem por isso deixaram de sofrer. E não faz sentido. Faz todo sentido. Porque o sofrimento não é de quem está olhando de fora, mas o sofrimento é de quem está passando pela situação. E a ideia de sofrimento está diretamente ligada a como aquela pessoa que está passando pela situação, ela está encarando aquela situação. Você não conhece pessoas que de repente passaram, eu conheço muitos, eu diria assim, heróis da fé até contemporâneos, que passaram o tempo que a gente olhando de fora era uma doença, era uma perda, era alguma situação muito triste, mas que essa pessoa tinha um sorriso no rosto de repente e falava, não, eu estou aprendendo muito com essa situação. Você está entendendo onde eu quero chegar? Não eu, a palavra quer chegar. O mais importante porque ela fala o seguinte no final, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Ou seja, se você pegar a primeira parte e a última parte, você vai perceber que, olha só, quem guarda o mandamento vira o quê? Sábio. E se você se tornou então uma pessoa sábia, ou no caso está em processo de se tornar, porque isso é um processo para a vida toda, cada momento a gente consegue entender que aquilo que nós podemos estar passando, a dificuldade, que de repente, óbvio, né? Não vamos subestimar a luta de cada um, mas cada um sabe do seu problema, da sua dificuldade. Mas quando nós temos um relacionamento íntimo com Deus, a ponto de desenvolver essa sabedoria, nós também sabemos que existe um tempo e um modo que Deus age na nossa vida. Pelas experiências que ao longo da vida a gente já foi juntando, nós percebemos que Deus está no controle realmente de todas as coisas. E nós não adianta a gente, eu vou antecipar isso. Não, você tem que fazer a sua parte, eu tenho que fazer a minha parte. Mas o momento de sair daquela situação, quem determina é o Senhor. Agora, não é a avaliação nossa de fora, mas cada um no seu íntimo, pelo aquele momento que está passando, aquele processo que está passando, realmente vai entender. Não como uma luta, mas principalmente como um tempo de aprendizado. Não é fácil, mas é assim que funciona. Por quê? Porque Jesus passou por isso. Simples, a Bíblia mesmo fala que Jesus aprendeu a obediência. Já leu essa parte? Não? Vai lá na Bíblia, você vai encontrar. Por quê? É um ponto-chave. Ele aprendeu, assim como nós. Se Jesus teve que aprender, imagina eu e você. Agora, quando nós aprendemos, aí a gente consegue entender, então, que para tudo há um tempo e há um modo. Então, nós passamos a não ver aquela situação como sofrimento, mas principalmente a gente começa a observar que a gente está sentado na sala de aula do Espírito Santo, nos ensinando grandes lições, e as lições, eu vou dizer que 99% ela vem justamente de momentos de luta e dificuldade que a gente passa, é ali que a gente aprende e aprende muito. Agora vamos seguir para o versículo 6. Porque para todo propósito, então, há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Ele só complementa o versículo 6. E sabe realmente que há um peso para nós, enquanto seres humanos, justamente entendermos essa dinâmica da vida, de aprender, de crescer, de evoluir, de entender como o relacionamento com Deus é o que muda tudo.
É o que muda as nossas perspectivas. Enquanto nós estamos nos relacionando somente nesse plano físico, conosco mesmo, não estou falando nem com os outros agora em termos de interação, mas como que a gente interage conosco nessa realidade física. Se para nós tudo é carne somente, é muito difícil superar os momentos da vida. E isso eu digo, qualquer momento, pode ser até um sentimento, é muito difícil. Independente, não conhece pessoas que às vezes aparentemente não tem problema algum, não tem problema financeiro, não tem problema físico, tem uma vida como que, entre aspas, né, perfeita, mas vive sofrendo internamente. Isto. Então, esse processo pode acontecer desde essa forma até um caso extremo, por exemplo, talvez um exemplo bíblico é de Jó, que olha o que ele passou, olha a situação que ele chegou, mas esse processo todo, se você ler o livro de Jó, é incrível para aprender e extrair a sabedoria da vida daquele livro, porque no final ele começa justamente a entender e a se render ao aprendizado que ele tirou daquele tempo. Não é à toa que ele vai falar que ele conhecia Deus e ouviu falar, mas agora ele conhece de com Deus se relacionar. Com os olhos dele, agora ele consegue enxergar Deus naquela situação e a partir dali, obviamente, a vida dele é transformada e essa é uma grande lição e é um grande exemplo para a nossa vida ser transformada. Agora, olha só, vem comigo para o versículo 12. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolongue, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. É mais ou menos nós olharmos a situação e pensarmos, nossa, mas aquela ideia do julgar, né? Como é que ele pode fazer tanta coisa, ela pode fazer tanta coisa errada e assim ter essa vida e passar por tantas coisas e tá tudo bem com essa pessoa. E eu aqui nessa situação? Não, a palavra diz que isso não é ser sábio. Ser sábio é entender que cada um está no seu processo, cada um deveria estar no seu relacionamento com Deus e cada um tem então, como a palavra fala, o tempo e o modo para sair das situações de dificuldade. Então, olhar a vida das outras pessoas não nos cabe nunca julgar. Isso, porque os nossos julgamentos não passam de trapos de imundícia. O que nós devemos fazer é interceder e, claro, à medida que a gente pode ainda ajudar cada um, mas nunca nos colocar na situação de quem usa uma toga. A toga é aquela roupa especificamente para o juiz, então. Então deixa essa função para quem é de direito, no caso, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, e não nos compete a isso. Nós estamos aqui para nos ajudar, independente do que acontece. Esse é o propósito. Afinal de contas, foi assim que Jesus veio para cá e nos deu esse exemplo. Vamos seguir o exemplo dele. Então, sabendo que, como diz aqui o final, que bem sucede, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Ou seja, vai para aqueles que temem ao Senhor. O melhor nos espera. Essa é a certeza. Então, a chance é agora. Tema a Deus, tudo vai acontecer. A sua vida vai ser transformada. E olha o versículo 17. Então eu contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Olha que conclusão simples, mas até filosófica. É por isso que nós tendemos a sofrer tanto quando nós ficamos somente dentro dos nossos pensamentos. Porque nunca a gente vai achar a resposta em nós. Nós vamos achar a resposta no Senhor Jesus. Quando nós temos esse relacionamento, nós nos encontramos nele, aí tudo fica mais claro. O motivo por que a gente está nessa terra fica mais claro. E acima de tudo, o motivo por que a gente vai embora dessa terra e a gente realmente, não é que a gente morre, aí que a gente vive. Porque quem está morrendo é quem está vivo. Cada momento, cada dia que passa, a gente morre um pouquinho. As nossas células estão morrendo a cada segundo. Quem vive é justamente aquele que se liberta desse corpo carnal e evolui para estar na eternidade com Jesus. Essa é a mensagem da Bíblia, mas para chegar lá, a gente tem esse processo aqui nessa terra. Então aproveite cada dia como se fosse o último para fazer o seu melhor. Então você vai ver que o melhor de Deus já está preparado para você e se chama Jesus. Tenha um encontro com Jesus e transforme a sua vida, a sua família. Por isso, leia a Bíblia e se liberte. Deus abençoe seu dia. Até o próximo vídeo. Tchau!